Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Essa é nossa segunda edição, gravada como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Sou Leonardo Rico Medeiros, o Leospa, e seguirei aqui entrevistando profissionais da área cultural, artística, terapêutica e educacional. Hoje, aqui conosco, pela primeira vez, já que esteve conosco no programa piloto gravado em 2021, está o livreiro, editor de livros e poeta de Ribeirão Preto, interior paulista, Vinícius Gomes. Haikais sujos e tortos do calçadão, da Álvares Cabral com a São Sebastião. O mendigo arrota e a patricinha com nojinho descasca sua bergamota. O menininho apertado coloca o bingolinho pra fora e sorri aliviado. Certo dia, em frente às Casas Bahia, um mendigo num sofá uma TV assistia. No terceiro andar do palacete de Ederiksen, o velho Antônio, sempre quando está entediado, caminha lentamente, repleto de nostalgias. O grupo Engasga-Gato estrangula o cotidiano dos passantes com suas utopias. Sempre na caminhada do almoço, ressurge o doidão do R$1. Tem R$1 pra me dar? Uma ladra sorrateira afana uma carteira de uma senhora mineira. E muito, muito mais já aconteceu. Só que esta memória, fraca e vil, por muito já esqueceu. Opa, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia pra você. Como que você tá, Vinícius? Eu tô bem, tô tranquilo, e você? Bem também. Cara, você falou que eu sou todas essas coisas aí, né? Você esqueceu de falar uma coisa importante, que eu sou vendedor também. Certo. Livreiro, editor, poeta e vendedor Vinícius Gomes. Eu vou te fazer agora uma pergunta muito importante para quem nos escuta, para mim e acho que sobretudo para você. Pra mim? Quem é você, Vinícius? Eu? Ou que enigma que te conta? Quem sou eu? Talvez hoje o enigma poeta, vendedor, trabalhador, pai. Já fui panfleteiro, editor. Sou poeta e gosto de ficar girando no rodamuinho. Por que no rodamuinho? Tenho o meu selo poético, que é o Rodamuinho Poesias, que em cada momento se apresenta de um jeito. Ele já teve site, o site está fora do ar no momento, e agora vocês conseguem encontrar ele pelo Instagram ou pelo YouTube, né? E lá eu falo um pouquinho mais do que eu faço, poeticamente falando, da minha obra e de outras obras, né? Eu gosto muito de divulgar aquilo que eu leio, aquilo que eu gosto e trabalho de amigos também. Vamos partir para mais uma pergunta. O que o nome Filosofitas te comunica? O que o nome Filosofitas me comunica? Não sei, eu sou meio contaminado porque eu acompanho esse projeto antes da junção, né? Então, o que me comunica é filosofia com fita. As fitas cassete e as VHS. Uhum. Com quantas primaveras que você está contando hoje? 31. E às vezes eu confundo, né? Que eu acabei de fazer aniversário, então... É 31. E do alto dessas estações aí, quais lembranças você poderia dividir conosco aqui sobre as fitas cassete e VHS? Eu tenho uma memória... Meu pai tinha um gravadorzinho com aquela... Ele tinha aquela parte... Aquele botãozinho vermelho, assim, pra dar o rec, não sei. Mas tinha um gravadorzinho em que ele se gravava e gravava treinamentos em que ele escutava de formação pessoal. Então ele ia nessas palestras motivacionais cheias de coisa, que falava que você ia ser o melhor, o maior, o mais rico, e gravava o que o cara falava
né? Comprava as fitas, porque, cara, as pessoas, não é igual hoje não. Você chega no YouTube, você vai lá, você vê o cara falando de graça. As pessoas vendiam palestras em fita. Como que é o nome da fita? Esqueci o nome da fita. Fita cassete, vendia nessas fitinhas aí. E aí o meu pai ficava gravando, ele se gravava toda hora ali, fazia a formação dele, pensando, falava um pouco ali. E aquilo lá, pra mim, era um pouco assim, tedioso, porque era muito repetitivo e eu era uma criança, né? Você falou década de 90, nasci em 91. Então, era muito repetitivo, eu escutando ele falar e ele se ouvir, não sabia por quê. Mas as pessoas gostam de falar e de se ouvir. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa. Você é esse tipo de pessoa que no WhatsApp grava o áudio e depois para escutar o que falou? Às vezes sim. É? Então, cara, eu acho que é natural a gente querer se escutar, porque tá tão fácil a gente gravar coisa hoje em dia, que às vezes a gente vai gravando até sem pensar, né? Naquela época, tinha a fisicalidade, a fita em si. Então, e demorava pra gravar, né? Se você grava um negócio errado, eu não sei se tinha como gravar em cima ou se perdia a fita. Tinha um lance assim. E tinha que fazer silêncio, não podia ter ruído. Você não podia pegar e excluir a mensagem, excluir o áudio, excluir o que gravou e gravar em cima de novo. Era muito artesanal, a artesania da gravação, né, de voz. Das fitas VHS, você quer contar De alguma filme, coisa? de Recontar? Você contou histórias no programa piloto do Fernandinho. A Fernandinha e a Bia, né? Da Bia, A Fernandinha e a exatamente. Bia. Pra quem é de 2010 pra cá, 2000 e alguma coisa pra cá, talvez não tenha vivido e nem saiba essa experiência de ir na locadora, locar fita, né? E tem vários pormenores aí, porque se é fita dupla, você paga o dobro. Se esquece de rebobinar a fita, você paga a multa. Tem todas essas coisas assim que vão aparecendo. No piloto eu falo mais sobre isso, né? Eu falo do Senhor dos Anéis, vou falando de algumas coisas assim. A venda de palestras, Venda de a palestras. formação, educação, o papel formativo, educativo das fitas, do escutar-se, do reescutar-se, do gravar-se. Essa mistura fitas com filosofia também pode levar o pensamento em viagens, veja só. Acompanhe só. Não somente sobre o gravar, mas sobre o regravar. Regravar. E aquilo que você havia perguntado também, o gravar por cima. O gravar de novo em cima daquilo que estava gravado. Apagando aquilo que estava ali, né? A gente pode também filosofar sobre o guardar a fita e nunca mais ouvir aquela fita, né? Porque não tem mais aparelho que a reproduz. Né? Verdade. A gente pode pensar sobre as diferenças entre os lados, né? Tinha o lado A e o lado B, no caso da fita cassete. Ah, verdade. Da VHS verdade, não, mas da cassete você tinha o lado A, o lado B. Sim. E por aí vai, né? Sim. Sobre a filosofia agora. Filosofia. Quando que essa palavra apareceu na tua vida? Formalmente foi na escola, né? Foi na escola, nos livros, mais marcadamente, cronologicamente, foi na escola, quando eu fiz aula com o Davi, né? Que eu tive a primeira aula de filosofia, que foi muito legal, ficou marcada pra mim. Foi a primeira vez que você ouviu essa palavra, que você tem recordação? Não, assim, eu quis datar pra um evento, mas eu já ouvi ela antes, né? Já ouvi ela antes. Até porque o povo costuma falar, você tá viajando na maionese, tá filosofando, tá aqui, ali. Isso daí é popular, né? As pessoas, elas associam pejorativamente quando a pessoa tá saindo do eixo, que ela tá filosofando, que ela tá saindo do senso comum. Ah, para de filosofar aí, as pessoas que não gostam que as pessoas pensem, né? Então, assim, como criança eu já ouvi isso daí sobre a filosofia antes dessa aula. Antes dessa aula eu já ouvi. Eu filosofava, eu pensava muito. Eu ainda filosofo, ainda penso. Mas como criança, acho que a mente era mais livre, né? Era mais criativa. A gente tá falando de palavra. A palavra filosofia, então ela não surgiu pra você ali nas aulas de filosofia. Ela surgiu antes. Surgiu antes, mas conscientemente filosofia foi na aula, entendeu? Na aula. Teve um professor, teve uma pessoa que estava passando ali o significado daquilo. E o tempo passou, né, Vinícius? Passou. E
o que a filosofia ela passou a te comunicar, né? O que ela te comunica hoje em dia, até pensando não só no presente, mas no passado também, né? De repente, olhando episódios anteriores a este seu encontro com a disciplina de filosofia na escola, que você eventualmente já filosofasse. Enfim, o que a filosofia passou a te comunicar, né? A respeito da sua vida. Eu acho que é o questionamento de você não aceitar o que tá daquele jeito que você não gosta. Sabe? Ou algo assim que te incomoda e talvez você queira resolver. Buscar uma solução para aquilo, né? E pra filosofia é indignação, um pouco de indignação também. É pensar por que as coisas estão acontecendo desse jeito. Não poderia acontecer de outro jeito? Por que eu ajo dessa forma? Eu sei que você já contou isso no programa piloto, mas eu acho que valeria a pena repetir a história sua, quando criança, que você começou a filosofar. Eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, não lembro. Era mais ou menos isso daí. E aí eu entendi que, além da vida, existia a morte. E que as pessoas que eu gosto morreriam, né? Além da vida, existe a morte e que as pessoas que eu gosto vão morrer. E aí, o medo, né? Uma criança. Quem que uma criança não vai aceitar ver morto de forma alguma? O pai e a mãe, né? Ou a pessoa que faz a função do pai e da mãe, né? Que são as mais próximas. E aí eu fiquei em choque, né? Fiquei pensando naquilo, fiquei tenso, chorava escondido, dava a volta atrás dos blocos lá do Moema, pensando sobre isso, não queria falar com ninguém. Fiquei meio taciturno, meio macambúzio, meio perdido, tentando me encontrar ali. E aí, isso daí permeia, isso daí fica, isso daí está, né? A vida e a morte é algo que está comigo. E aí as filosofias, pensar sobre a vida, pensar sobre a morte, pensar sobre por que as coisas acontecem. Enfim, é modo de pensar o mundo. E você vê que a filosofia, ela entra em choque, né? Ela entra em choque. Tem a filosofia tradicional, aquela que é mais aceita, aquela que está na academia, e tem aqueles que estão falando que estão fazendo uma nova filosofia. E será que é filosofia? Não sei. Gomes. Sim. A filosofia das fitas filosóficas do Filosofitas é uma filosofia que se aproxima do que alguns chamam de filosofia aplicada. Mais especificamente, a gente tem tentado cultivar uma cultura do pensamento. Sim. A cultura de um pensamento que coloca ele próprio como um instrumento de acolhimento e cuidado da própria pessoa que pensa. Nesse sentido, o pensamento acaba valorizando o que pode ser curativo ou terapêutico, singular e individualmente para cada um. Você já ouviu falar algo do viés terapêutico da filosofia? Ou que seja da filosofia sendo aplicada à saúde, ao bem-estar físico, mental, emocional, social ou espiritual? Eu escuto, já escutei por você, né? Você é o embaixador disso pra mim. Então, através de você, eu conheço esse lado da filosofia. Ela não ser só um negócio de uma instituição, de uma seita, ou não ser só um negócio acadêmico, ou não ser só um negócio de livros. Ela se tornar uma ferramenta para você entender o ser que está em você e saber fazer algo mais ou menos condizente com o que você é com aquilo. Mais ou menos, porque é difícil, né? É difícil a gente sacar a nossa identidade. É difícil isso. E ela muda, hein? Ela muda. Você já passou por essa. Aos 30 já não somos tão jovens, nem somos tão velhos. Somos tanto o quanto aos 30 aprendi a ser regra de 3. Partilha e partida e partilha. Esse daí é o poema que estará na contracapa do livro Trinca, se ele acontecer algum dia. Que bonito, Gomes. Encaminhando pro final aí dessa nossa edição. Não, vamos falar mais. Porque tava bom. A proposta agora é apresentar um conceito presente em algum livro da filosofia aplicada, do aconselhamento filosófico ou da filosofia clínica, focando o viés do cuidado integral ou da filosofia aplicada à saúde. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Beleza. Vamos trazer um trechinho aqui
com adaptações da propedêutica. Se vocês digitarem lá propedêutica. O que é isso? Propedêutica, se buscar lá no Google também, ou pegar um dicionário, a gente vai encontrar lá que são ensinamentos introdutórios. Mas o título do escrito é propedêutica mesmo, né? São ensinamentos introdutórios da filosofia clínica, e ele foi escrito pelo sistematizador da filosofia clínica, o filósofo e amigo Lúcio Pachter. Na filosofia clínica, nós temos 2 conceitos básicos, vamos dizer assim. Tá? A estrutura... Tem mais do que 2, mas vamos falar desses 2 conceitos básicos. A estrutura de pensamento, ou EP. EP. Estrutura de pensamento. Que é tudo o que está em você. Tudo que está em você. Caraca. Conhecimento, aptidões, emoções, sensações, tudo Sim. isso. O outro conceito chave que a gente está falando aqui são submodos. Então temos a EP e os submodos. Um submodo, abrindo as aspas do propedêutica, é a maneira como, informal ou naturalmente, a pessoa exercita o que está nela. Ou seja, as formas que a pessoa encontra naturalmente para exercitar a estrutura de pensamento dela. Sim. Exercitar, geralmente, a gente entende como sendo um movimento prático, né? Um hábito ou uma atividade realizada para aperfeiçoar ou desenvolver uma habilidade. O que é possível trazermos a partir da filosofia clínica é que esse exercitar existencial, ou os exercícios existenciais que a pessoa pratica, nem sempre geram um aperfeiçoamento no sentido positivo. Sim. Entendendo positivo aqui como algo que gere bem-estar ou uma acomodação subjetiva da pessoa. Quando estamos bem. Você está bem, Vinícius? Eu tô bem, tô de boa, tranquilo. O que eu estou propondo aqui pra gente pensar é que alguém pode exercitar a sua existência, tudo aquilo que existe com ela, no sentido da angústia, da ansiedade, da depressão, da mania, da culpa, do medo, da patologia mental, da patologia física e por aí vai. Em resumo, a gente pode se exercitar existencialmente para o sofrimento existencial, para o transtorno existencial ou para a dor existencial. Os submodos, entretanto, eles foram pensados na filosofia clínica como modos ou maneiras que a pessoa se utiliza e que vão gerar bem-estar e acomodação subjetiva. Sendo assim, o filósofo ou a filósofa clínica se propõe a observar como que a estrutura de pensamento da pessoa existe, considerando sua historicidade singular e as variadas circunstâncias, lugares, relações, tempos e assuntos. A partir disso, o profissional procura indicar ou sugerir os modos ou submodos que vão poder fazer bem a pessoa naquela dor existencial que ela vivencia. Veja que são modos submetidos a toda uma observação da existência. Por isso que a gente fala submodos. Geralmente, a pessoa que procura um profissional da filosofia clínica demanda algo no sentido de cuidado de alguma dor, algum incômodo ou algum transtorno. Tem que ter a dor e o transtorno? Tem que ter. Nem todo questionamento tem uma dor. Eu entendo o que você está querendo dizer. Vamos pegar essa dor, então, como um questionamento. Por vezes, esse questionamento gera um incômodo. Na maioria das vezes, né? Então, nesse sentido do incômodo, acho que a dor entra aí, né? Acho que entra nessa dimensão do incômodo. Dos submodos, como sendo aquilo que vai fazer bem para a pessoa no trabalho da clínica filosófica, eu separei um especial para você comentar, Vinícius. Vai lá, manda ver. Dos 33 submodos da filosofia clínica, escolhi o submodo 31, expressividade. Vamos ler um trecho do belo texto que o Márcio José, que é um dos colaboradores do Filosofitas, inclusive, escreveu no livro Submodos, editado pelo Recanto da Filosofia Clínica lá de São Paulo. Vamos lá. Assim escreve o Márcio. Ao ser convidado para escrever sobre o submodo expressividade, recolhi as velhas anotações das aulas que tive com Lúcio, quando de minha formação em filosofia clínica. As anotações dizem que expressividade é o quanto de mim mesmo que vai, na maneira como estava em mim, em direção ao outro. Aquilo que eu sou e compartilho com o outro. Sim. E ele continua.
essa partilha não é com qualquer coisa, é com uma pessoa. E há um gradiente, uma variação nessa expressividade. Com algumas, demonstro minhas emoções mais profundas, permitindo que aquele momento seja único, marcante, proveitoso. Sim. Há outras pessoas, entretanto, de minha relação, em que esse expressar-me não é tão profundo. Continuando. Agora, imaginem uma pessoa ensimesmada, fechada em si mesma. Sua expressividade não é a oratória, não é o estar diante dos outros. A expressividade dela é o silêncio ali. E você, equivocadamente, solicita que ela incorpore o papel de orador e faça o discurso de formatura da turma. Se a expressividade não for o submodo identificado como ideal para aquela estrutura de pensamento, Sim. consegue imaginar o estrago estrutural existencial possível de acontecer? O que você acha disso? Como você vê esse modo, essa maneira, ou submodo 31, expressividade, na sua vida? Você acha que exercita a saúde e o bem-estar na sua existência, expressando o que de você mesmo vai na maneira como está em você em direção às pessoas? Eu acho que eu tô num momento em que eu tô focado num trabalho que me sustenta, mas que é muito bom, mas que ele me tira a expressividade total do que eu sou, né? Quando você me apresentou lá no começo e eu falei vendedor. Eu não sou vendedor sempre. Eu sou vendedor muito bem do meu livro, do Cadafalso. Nas ruas, com as pessoas. Quando eu saio do discurso ensaiado em que eu tenho para apresentar o livro e para ser rápido e para ser objetivo e para conseguir vender ele, e saio desse papel, tiro essa máscara e começo a conversar com a pessoa de fato ali. Porque quando o povo tá no bar, eles estão mais receptivos, né? Então é mais fácil eu acessar essas pessoas e eu ser aquilo que eu quero ser enquanto poeta. Entendeu? Eu sei aquilo que eu quero ser enquanto poeta. Mas tem momentos que não posso, por causa do momento em que estou vivendo. E como lidar com isso? Como lidar com isso? Eu lido caminhando, lendo, conversando e saindo para vender os meus livros, não dependendo do resultado financeiro da venda. Dependendo buscando o encontro. E o desencontro também. Porque tem muito desencontro na rua. Tem muito desencontro quando eu estou vendendo. Na poesia tem muito desencontro. No viver tem muito desencontro. Às vezes as pessoas estão te falando um negócio em que é a coisa mais importante para aquela pessoa ali e ela tá pensando assim: tô dando um conselho do caralho pra essa pessoa aqui. E na verdade, às vezes a pessoa tá destruindo a pessoa. Tá destruindo o sonho do que aquela pessoa tá fazendo. Na maior da boa intenção, ou das boas intenções, que é o encontro e o desencontro também. Sabe, a alquimia, a vida é reinvenção. Sabe, você extrai do doce da lima o sumo azedo do limão. E é isso, tá aqui. Vinícius, com qual mensagem ou comunicado você gostaria de finalizar esse programa? Fala aí pra gente. Vamos falar, eu vou falar do Cadafalso. Ele é um livro independente, é uma antologia poética. Por que é uma antologia poética? Porque eu peguei o melhor da minha obra, que antes de ter o Cadafalso eu já lancei outras 8 publicações, 8 ou 10, eu sempre me confundo, esqueço, ignoro uma. Mas vamos lá. Eu tenho o Del Aepáclio, tenho o Primeiro Esboço no Fundo do Poço, tenho Raízes Ululantes, tenho Haikais Sujos e Tortos do Calçadão, Poesia Chinfrim, Sinônimos, tem o 40 Caretas na Quarentena e o Aleatório. Não necessariamente nessa ordem. Eu comecei na ordem, mas depois eu perdi a ordem, tá? E aí eu peguei de tudo isso que eu já produzi, que são em formatos diferentes. Tem um livro que ele muda o formato dele de ano para ano, o Aleatório, por exemplo. Ele não tem compromisso com a fisicalidade do livro. Eu posso até picotar ele, cortar, e cada ano eu faço uma estrutura diferente. Peguei tudo isso daí
que foi produzido antes de 2021, ou até a data da impressão do livro de 2021, e coloquei no Cadafalso, com alguns poemas inéditos que foram aparecendo nesse caminho, né? O Cadafalso, então, ele tem 111 poemas divididos em 5 partes, e cada parte, por ser uma antologia, tem uma temática. A primeira parte se chama Caminhada. Eu tô começando, é o exercício de caminhar mesmo, eu gosto muito de caminhar. E é o exercício de caminhar e entender aonde estou pisando. E é a experimentação de olhar tudo, observar tudo e tentar pegar algo daquilo. Segunda parte, é isso e não é isso, tá? Segunda parte, Primaveras. Se chama Primaveras. Primavera é a estação do ano que eu mais gosto. Gosto muito da natureza, de pegar algumas coisas assim que a natureza nos mostra. Inclusive uma dica pra vocês, poema Secura. Quando vocês forem olhar no livro, é um poema legal. E aí eu falo da primavera, da natureza e alguns poemas sensuais e eróticos, né? Sensuais e eróticos por quê? Porque coube ali. Leia o livro para entender. Terceira parte se chama Café, Cana e Aldrabices. Já entendendo um pouquinho onde se está pisando e da onde não se gosta de pisar. Então são poemas que eu foco em Ribeirão Preto. Vou falando de locais específicos de Ribeirão Preto, de vivências que eu tive. E vou para a parte social e política de Ribeirão. E aí muda para social e política do Estado, social e política do Brasil. E aí nós chegamos na quarta parte, que é a parte que se chama Apalpível, que dialoga muito com a capa do livro, né? Que a capa do livro é um poema visual, um poema concreto. E são só... O que prevalece aqui é a imagem. Primeiro você tem que ver, você tem que enxergar, entendeu? Porque é poema visual, é poema concreto. Não é o som, entendeu? Trabalha com a imagem, com o visual. E ela é dividida em 2 partes. Tem os poemas visuais concretos e tem os letterings, que é importante eu falar, que foi uma parceria. Quando eu comecei a fazer tudo isso, vendendo na rua, a parceria que eu fiz com a Liliane Sene, que é uma artista gráfica aqui de Ribeirão Preto. Eu comecei vendendo cartões postais, marca-páginas e o primeiro livreto, o Del Aepáclio. Nos cartões postais, eram poemas curtos em que a Liliane Sene desenhava com letras, os letterings, fazia e eu saía vendendo, né? O primeiro cartão postal daí é o Sala Vazia, por exemplo. Vocês vão lá no livro e olhem o que fala Sala Vazia. E aí nós chegamos finalmente na última parte do livro, que é Poética do Buraco. Se na primeira parte a crítica me incomoda e até entra um pouco nos meus poemas, no meu modo de pensar, nessa parte eu já tô meio que no foda-se. Você pode falar o que quiser, que eu sei o que eu quero fazer. E eu sei quem eu quero incomodar, sabe? Eu sei em quem eu quero gerar dor, em quem eu quero gerar alegria com os meus poemas, né? Poética do Buraco é eu refletindo sobre o fazer poético, né? A meta-poesia, e eu refletindo um pouquinho do que eu vivi nos anos de 2020 e 2021. E tem a relação com saudade, com medo, com dor, com a despedida, com o término, com o final. E é o final do livro, né? E é isso. Esse é um breve, não tão breve resumo das 5 partes que tem no Cadafalso. Sacou? Eu quero que você se expresse por mim lendo o poema Navalha, que tá na contracapa do livro. Vamos lá. Navalha, para meu amigo Vicente. Este livro não tem orelha. Ele foi feito para os surdos. Para o silêncio que antecede o voo lírico dos suicidas. Nada de orelhas para esse livro. Foi feito para o solilóquio. Só se for quase inaudível. Tem um asterisco aqui. É proibido ler poemas deste livro, em saraus e principalmente em voz alta. Tarso ficaria triste ao enxergar a surdez aqui presente. Brum abocanharia como uma marmitex de frango antes que o mundo finde. Aqui não há planos de fuga,
não estou com tudo pronto para o fim do mundo. Aqui, quando o meteoro vier, estarei no parquinho, no gira-gira, roda moinhando. Que beleza! Valeu! Que fita, hein? Maior fita. Maior fita isso aqui. Uma fita, mano. Vinícius Gomes, sempre Oi. um prazer te ouvir, compartilhar, gravar e regravar essas ideias contigo. É, cara, obrigado, valeu. É assim que é. Valeu, Vinícius. Valeu. Siga a gente lá no @filosofitas1 no Instagram, @filosofitas no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site www.filosofitas.com.br. Muito obrigado, Vinícius, e vocês que nos ouvem. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Valeu. Secura. Ser duro como casca de árvore. Permitir fissuras em que passeiam tudo aquilo que não nos permite saber. E a partir desta incompletude ver, nascer um ser que não é teu, mas vive agarrado em ti. Eis, poeta e poesia. Projeto Filosofitas Maior Fita. Uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, via Programa de Ação Cultural PROAC ICMS, contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santa Emília.